Olá pessoal, enquanto eu estava trabalhando nesse vídeo para vocês, né, é, pegando, juntando as coisas aí do vídeo, renderizando, bababá, bababá, eu vi uma nova fonte ah, aqui do Times of India falando que talvez tenha uma mudança de regime, mas não no Irã e sim em Israel. Não que ela vá acontecer de fato, por isso eu falo talvez, mas parece que está havendo protestos em Israel contra essa guerra. Eu já perdi as esperanças com relação ao povo israelense. Eles, para mim, já demonstraram não terem empatia alguma de forma geral. Né? Talvez indivíduos aqui e ali tenham, mas eu, com relação ao povo como um todo, eu já perdi as esperanças, pessoalmente falando. Mas, enfim, em termos de imparcialidade, eu tenho que trazer para vocês. E se a população local conseguir pressionar o governo a parar esses ataques, vai ser uma boa coisa, tá? Então, o resto do vídeo continua com o eu de algumas horas atrás, né, quando eu estava gravando. E é isso aí, gente. Eu só queria trazer essa fonte nova que eu não tinha quando eu estava gravando. Tá bom? Fiquem com o meu eu do passado. Até mais. Olá, pessoal. Vamos falar aí de vários assuntos. Primariamente, a maioria das coisas vai ser sobre a guerra do Irã, né? Porque isso vai afetar muito a economia no mundo todo, vai afetar a política mundial como um todo. E tem muita coisa que a gente pode usar o adjetivo interessante ou preocupante, se vocês preferirem. Fica a critério de vocês. Né? Eu acho que os dois se encaixam. E a gente tem algumas coisas do Brasil também. Bom, vamos lá. Mas antes de mais nada, uma coisa que acabou aparecendo por pura, é a mais absoluta a prova de que o algoritmo às vezes é completamente aleatório, eu acabei vendo isso aqui. Eu não vejo nem o Big Brother Brasil, quanto mais Big Brother argentino. Né? Mas por causa de outras coisas que eu estava vendo, uma coisa foi levando a outra, eu cheguei nisso. Participante é expulsa do Big Brother argentino após falas racistas contra colega. A loirinha aí, ela é uma paraguaia, ela estava participando do Big Brother argentino. Não me perguntem por quê, mas a mulher realmente é racista. Ela está fazendo agora. Ela era uma influencer ali. Ela ataca até o próprio povo dela, que é o paraguaio. Uh, enfim. E ela fez uns comentários racistas no Big Brother argentino, porque ela estava participando. E ela foi expulsa por causa disso. A mulher negra aí, no caso, é a participante que foi alvo desses comentários. É coisa que não vale muito a pena a gente tá falando do que ela falou, porque é coisa baixa. Mas o interessante, e talvez o porquê tenha chegado isso para mim, é, é que isso teve um impacto na mídia argentina e em outras mídias latinas aqui. Eu vi pessoal da Colômbia comentando isso, da Argentina, enfim. Uh, e muita gente estava falando que se precisa de, no resto da América Latina e na Argentina especificamente,
que se precisa de leis mais parecidas com o Brasil, e citavam o caso daquela argentina que veio aqui no Brasil, fez os sons de macaco, fez os gestos, chamou o pessoal do restaurante de macaco, né, a advogada argentina, e acabou em prisão domiciliar, correndo o risco de passar uma temporada em cana, né, passar alguns anos em cana. A pena máxima de racismo no Brasil, sem agravante, se eu não me engano, é 5 anos, mas ela provavelmente é ré primária, então ela não deve pegar a pena máxima. Então, eu não sei qual vai ser a pena dela, mas dependendo de quanto tempo ela ficar em prisão domiciliar esperando o fim do julgamento, talvez a pena já saia cumprida nesse tempo. Então eu não sei, eu acho meio duvidoso que ela vá conhecer o interior de uma cela brasileira. Eu gostaria, mas não sei se vai dar, né? Mas o importante é que está levando os nossos irmãos a questionarem isso, porque eles estão vendo que eles estão ficando conhecidos mundialmente pelo racismo. Tem muito argentino que é gente boa, eu conheço vários. É claro que tem um argentino que é racista, assim como tem brasileiro que é racista, assim como tem racista em qualquer lugar do mundo, né? Mas a legislação argentina, ela precisa se atualizar, só tenho a dizer isso, né? E todos os comentários que eu vi a respeito falavam isso, apontavam o Brasil como estando na fronteira do progresso na questão da raça e que os demais países deveriam seguir o nosso exemplo. Eu gostaria que a gente fosse tão iluminado assim, que não tivesse tanto racista aqui no Brasil, mas infelizmente tem. A lei contra o racismo, ela impede os atos racistas. Mas para a gente tratar do problema do racismo em si, a gente precisa de investimento em educação. É simples assim. E aí, com o tempo, você vai tirando o racismo das gerações que vão aparecendo. É isso, gente. Mas a legislação é importante porque ela freia imediatamente os atos racistas. Claro que no fundo a pessoa ainda vai ser racista, né? Ainda vai ter aquele racismo sutil, aquele racismo velado que a gente sabe que acontece e dependendo de quem você é, que você já pode ter sentido isso na pele, né? Uh, mas não tem respostas rápidas para se resolver o problema do racismo. O importante é que o primeiro passo para você chegar nessas legislações e nessa mudança cultural é você admitir que o problema existe. E eles estão fazendo isso. Está tendo um debate. Já teve um debate por causa da Argentina que fez caquinha aqui no Brasil. Está tendo um debate na Argentina de novo por causa dessa mulher aí, que nem a Argentina é, mas ela estava no Big Brother argentino. Enfim, desse assunto é tudo que eu tenho para dizer. Porque realmente eu não tenho muito mais detalhes do que isso. Com isso, a gente vai falar de alguns assuntos relativos à nossa política brasileira aqui. Depois a gente vai para o Oriente Médio falar da guerra, porque a guerra vai ter muito impacto no mundo todo e isso inclui a gente. Tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, é um cara que eu tenho mais absoluto desprezo, né? Quem não sabe quem é essa figura horrível aí na tela, me desculpem colocar a foto desse cara na tela. Esse aí é o Arthur Lira, caso alguém não reconheça a carinha. É o cara que, junto com o Bolsonaro aí, levou o orçamento secreto aos limites da,
do absurdo, né? Que permitiu ao Bolsonaro ficar no poder com o apoio do legislativo ali. Ele segurava a bronca para o Bolsonaro não tomar nenhum impeachment. Né? Ele e o Augusto Aras, junto com a família Bolsonaro, são dos maiores culpados pelos horrores que a gente viu durante o governo Bolsonaro. Bom, ele anunciou agora a candidatura dele ao Senado. As pesquisas não tão boas para ele. Ele estava, da última vez que eu vi, entre terceiro ou quarta opção para a candidatura ao Senado. Parece que um dos candidatos que estava na frente dele, eu falo terceira ou quarta opção porque dependia da pesquisa. Um dos candidatos que estava na frente dele parece que saiu, que não vai concorrer, que é o JHC lá de Alagoas. A gente vai falar um pouquinho desse assunto aí. Eu não posso falar muito porque eu não entendo muito da política alagoana, mas o problema é que muitas vezes, isso acontece no Brasil todo, você tem certos acordos entre os políticos ali de vários partidos, porque você tem limite de vagas no Senado, então se um político vai sair para o Senado, o outro não pode sair, não sei o que, e por aí vai. E cada partido vai ter os seus candidatos, só que no final de contas vai ter 2 vagas por estado para o Senado. E aí você tem que ver aqueles que estão na liderança e tudo mais para ter mais chance, para ver quem vai ter chance de entrar no Senado ou não. Então parece que o Lira acredita que ele tem chance se ele está fazendo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um cara que está com o dele na reta. Ele está com o dele na reta nas questões das emendas lá do orçamento, ele está com o dele na reta em outros processos ali, em investigações com a Polícia Federal e por aí vai. Né? Então, se ele ficar sem mandato, é bem capaz dele pegar um tempo de cana. Eu imagino seriamente que também imagino que o Flavinho possa fazer isso, que já que eles estão nessa situação desesperada, estão indo para tudo ou nada, e se não conseguirem dar o pé do Brasil o mais rápido possível. É o que eu imagino que tanto ele quanto o Flavinho vão fazer. Porque o Flávio Bolsonaro está envolvido com 500 coisas aí, sem falar nessas confusões novas aí do Master, de não sei o que lá. A gente já sabe que ele estava envolvido com rachadinha, com milícia, com não sei o que, né? O Flavinho. E provavelmente ele não deve ganhar para presidente, eu espero. Né? Senão o Brasil está condenado de vez. Porque eles vão querer colocar mais juízes no Supremo. Eles vão ter direito, acho que a 3 vagas no Supremo. O próximo presidente, né? Já colocaram 2 caras que são pau-mandados ali, com mais 3 é praticamente metade do Supremo, sem falar no Fux, que a gente já viu claramente também, que abraçou o golpismo com tudo, né? E aí eles teriam mais da metade do Supremo. Então, se acontecer do Flávio ganhar, o Brasil já era. Já era. É simples assim. A gente não vai ter Supremo para defender a democracia. Com ele para presidente, e dependendo de como ficar o nosso Congresso, vai ser os 3 poderes na mão deles. Aí eles vão entregar tudo para os Estados Unidos, vão ferrar com todo mundo, a fila do osso vai voltar. Então a coisa vai ficar triste. Mas voltando ao Lira, também tem uma coisa meio suspeita. Ainda não tem nenhum
É uma suspeita, né? Não se tem ainda nenhuma atividade criminosa definida. Essa é uma reportagem do Estadão do dia 21, se eu não me engano. Tá aqui. Empresa recém-aberta de filho de Arthur Lira recebeu pagamento de 250 mil da JF. A assessoria de Lira afirmou que o filho prestou serviços de publicidade e marketing à empresa e disse que ele possui diversos clientes corporativos. JF diz que todos os pagamentos se referem a serviços prestados. O problema é que a transação foi vista como suspeita pela Receita, né? Então, provavelmente vai se fazer alguma investigação em cima disso. Por enquanto, não tem nenhum crime assim escancarado sendo falado, né? Não tem nenhuma acusação sendo feita, mas a atividade foi vista como suspeita e a gente sabe que o Lira está envolvido em muita mutreta. Então é possível que isso aí seja parte de alguma mutreta, não sei. Tá? Eu não confio nele. Vamos possivelmente a notícia mais engraçada de hoje. Mais engraçada porque vai voar a pena para tudo quanto é lado. Que é Flavinho versus Micheque. O Cagão versus a Micheque. Qual o problema da coisa aí? A Micheque, ela não quer dar o apoio ao Flavinho. Por que ela não quer dar o apoio ao Flavinho Cagão? Porque se o Flavinho Cagão ganhar, a esposa do Flavinho Cagão vai ser a primeira dama. E com isso ela vai herdar a posição que agora até agora era da Michelle, na visão dos bolsonaros, né? Na visão dos bolsonaristas, de todo o culto deles aí. A Micheque, ela não quer abrir mão do poder que ela conquistou. Essa é a única chance dela deslanchar uma carreira política. Para ela, o Senado, cargo de deputado, nada disso adianta, porque ela seria esquecida, porque ela perderia o controle da massa de manobra bolsonarista. Só tem uma opção política ah, que a Michelle aceitaria, que seria a disputa presidencial. Claro que ela não seria a presidente, né? Seria a vice. Ela precisa de alguém com um nome mais forte ali na política para tomar a cabeceira da chapa, mas ela está ambicionando isso, porque lembrem-se, é, foi ela que mandou secar a fonte ali para roubar as moedinhas e com isso matou as carpas que eram presente do imperador japonês para pegar algumas moedinhas. Enfim, a esposa do Flávio parece que ela é uma dentista. E, então, se você comparar o passado da esposa do Flávio com o passado da Micheque, que todo mundo sabe que ela tinha um passado duvidoso no Congresso, né? É um segredo aberto isso, que ela era muito próxima de diversos políticos do sexo masculino, né? Tinha uma relação próxima, foi assim que ela conheceu o Bolsonaro. Então, ela não tem muita escolha, ela tem que peitar e a gente vai ver muito arranca-rabo entre esses dois. Ela já fez ali um comentário, um post falando que o Flávio Bolsonaro quer ver o
dando a entender que o Flávio Bolsonaro não liga para o pai, quer ver o pai morto, porque o pai morto daria, na visão deles, a eleição para o Flávio. E ela falou ali, né, colocou aquele videozinho do Flávio comemorando e pulando e dançando ali no dia que o pai dele estava sendo internado. Ele estava num evento lá do PL. Olha, eu vou dizer para vocês, tudo bem, ele estava fazendo campanha política, não sei o que lá, mas se o meu pai está sendo internado, eu não vou ter energia para ficar pulando e fazendo festa. Me desculpa. Claro que eu ainda ia fazer o meu trabalho, eu ainda ia falar ali, mas eu seria muito afetado por isso. Mas família Bolsonaro, né? Eles jogam todo mundo para se safar, né? Então não é de se estranhar muito isso. Eles vivem dinamitando o caminho do outro ali, né? Então a gente vai ver muito arranca-rabo entre eles ali. A Michelle Bolsonaro também ela arruinou acordos do PL em mais de um estado, né? Ela ajudou a forçar a candidatura lá da Detone e o PL queria o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Teve um outro acordo que eu acho que era com o Rueda, ou era o Ciro Gomes, não era o Ciro Nogueira. Era um dos Ciros, ou o Rueda, que também tinha um acordo lá com o PL e ela dinamitou a coisa. Era um dos Ciros, era um dos Ciros. Tenho quase toda certeza que era um dos Ciros. A gente já falou disso há muito tempo atrás. Estou com muita coisa na cabeça para lembrar e agora eu fiquei meio na dúvida, mas é quase certeza que era um dos Ciros. É o Ciro Nogueira. Porque Ciro Gomes é o outro. Dinamitou o acordo que eles tinham lá no estado dele, enfim. Porque essa família aí são todos iguais, eles se merecem. É um pessoal que não pensa em mais ninguém a não ser no próprio rabo. Não importa quem você seja, eles te jogam na linha de fogo ali para se safar. A gente viu o Bolsonaro fazendo isso com vários dos apoiadores dele e agora não resta mais ninguém a não ser a própria família para ser jogado no fogo. Então a gente vai ver isso. Bom, vamos falar um pouquinho da guerra agora. Na descrição eu tenho de novo vários links aí. Quase todos os links falam da questão da guerra. Tem um ou dois que fala da política aqui no Brasil. Depois eu vou deixar isso separado ali, na hora que eu estiver pegando os links eu lembrar ali. Imagino que eu devo lembrar, mas se não acontecer, vocês procurem. É que uma lista enorme pode acontecer de alguma coisa escapar. Bom, a gente está numa situação em que a coisa provavelmente vai piorar muito antes de melhorar. E eu estou falando de possivelmente vários meses, só da guerra em si. E depois que acabar a guerra, ainda deve levar mais vários meses para reparar os danos ali, pelo menos os danos que a gente tem até o presente. A gente tem a malha energética da região sendo atacada. Agora, nesse domingo, se não me engano,
ou talvez tenha sido no sábado, não tenho agora muita certeza da data, teve um ataque, porque tem a diferença de horário, por isso que eu estou meio incerto. Teve ataques tanto ao Irã quanto ao Israel próximos às instalações nucleares de ambos os países, né? No caso, até o momento não se tem nenhuma leitura de que tenha havido vazamento de material radioativo, então ainda não é um problema radiológico, né? Mas se a coisa continuar nesse sentido, a gente vai acabar enveredando para isso, que vai ser terrível para toda a região, né? Dependendo de como for a coisa, é, podemos ter uma nuvem radioativa aí que vai se espalhar por um bom tempo, uma boa área por um bom tempo. Tudo depende exatamente do tipo de dano, os materiais, os explosivos, né? Tem muitas variáveis aí. Isso sem falar na possibilidade da coisa cada vez escalar mais, mas maravilha. Enfim, além disso, toda a malha energética também está sendo atacada. Os Estados Unidos e Israel atacam o Irã, sendo que malha energética, é, áreas que são ligadas à energia nuclear e material nuclear normalmente não podem ser atacados de acordo com os acordos internacionais. Então, isso já em si é uh, leva a crime de guerra, né? E a coisa está escalando. Uma das possibilidades de escalar, a gente já viu que o Trump está movendo tropas ali para o Oriente Médio, é uma possível invasão por terra ali de uma das ilhas ali do Irã para tentar tomar o controle do Estreito de Hormuz. O que não vai acabar nada bem para os Estados Unidos. Por que não vai acabar nada bem? Vamos falar um pouquinho do dia D, Segunda Guerra Mundial. Os aliados desembarcaram no dia D, que teve toda uma campanha de desinformação para enganar os alemães, para dar a impressão que a invasão ocorreria em outro local e desviar os, os reforços alemães, né? O que teve sucesso. O dia D foi uma surpresa, tanto em data quanto no local, e mesmo assim as tropas aliadas, muitas morreram para tomar aquela praia, para ganhar o dia ali. E a situação aqui é muito pior para os Estados Unidos do que o dia D. Primeiro que os Estados Unidos está sozinho, ele não tem nenhum aliado com ele além de Israel. Então as tropas vão ser primariamente americanas. Segundo, no dia D, você tinha uma praia extensa de areia onde as tropas podiam desembarcar, mesmo sob fogo, e tentar avançar, mesmo com os obstáculos colocados pelos alemães, tinha terreno para você avançar. Esse é o terreno no qual eles vão encarar os iranianos. Os iranianos vão ter, por mais que os americanos possam mirar quando eles detectarem
o tiro está vindo dali, a gente atira ali também, não sei o que lá, bombardear e por aí vai. Mas quando você vai invadir, você tem que dar a cara a tapa. Seja por paraquedas, por embarcações anfíbias, essas tropas vão ter que chegar aí. E isso já vai ser um banho de sangue americano no Estreito de Hormuz. E se eles conseguirem chegar nessa praia, esse é um paredão. Imagina ter que escalar esse paredão sob fogo. Isso vai ser um banho de sangue. Só um aviso que eu esqueci de falar antes da gente entrar nesse assunto, mas é só um pequeno lembrete. Eu sou ateu e por isso eu não apoio nenhuma teocracia, mas eu sou um democrata. Eu acredito na soberania dos povos, nos acordos internacionais. E o que os Estados Unidos e Israel estão fazendo vai contra todos os acordos internacionais. Eles estão levando a gente de volta para a barbárie. E a gente vai falar mais desse assunto da barbárie nesse vídeo, porque as expectativas não são nada boas que a gente tem. Como eu já falei para vocês na semana passada, nós temos os cristãos sionistas, os judeus sionistas de um lado, ambos fanáticos, e do outro lado você tem o regime teocrático do Irã, islâmico. O hilariante da coisa é que todos eles cultuam o mesmo Deus, porque as três são as religiões abraâmicas. Ou seja, elas cultuam o Deus de Abraão. E são as que mais se odeiam no mundo. Né? Mesmo que os Estados Unidos consigam tomar a ilha, isso não vai impedir os iranianos de continuar atacando a ilha a partir da costa. Então aí vocês entendem o tamanho do banho de sangue que vai ser. Qual ilha exatamente, se houver um ataque, eles vão tentar pegar? Não sei. A gente não tem nem confirmação de que vai haver. Então, qualquer ilha que possa ter sido mencionada, pode ser também que tenha sido mencionada aquela ilha e não outra para tentar enganar. A gente não tem esse tipo de informação. Aliás, aproveitando em não ter esse tipo de informação, não, mas mudando de assunto rapidamente, vamos falar rapidamente do Banco Master, que eu já estava esquecendo de falar isso. A gente sabe agora que muito provavelmente, a não ser que saia alguma coisa muito errada aí, vai ter uma delação do Vorcaro. E não, a gente não sabe, eu estou usando a definição epistemológica do termo saber, né, que seria uma coisa comprovada, seria conhecimento de fato. A gente não sabe quem vai ser delatado. Quem diz que está sabendo, que sabe, está só fazendo suposições. Tá? Até a gente saber de fato é achismo. Então a gente vai ter que esperar para ver. Tá? Quando a gente tiver informação a esse respeito, provavelmente eu vou comentar. Voltando à questão do Irã. O objetivo do Irã aí é aumentar o máximo o prejuízo, o custo para os Estados Unidos
e para Israel, para que essa guerra se torne inviável. Porque esse é o objetivo. Quando você tem duas forças desiguais em guerra, o objetivo da mais fraca sempre é sobreviver e tornar o custo da guerra alto demais para o maior exército, para o exército mais poderoso. Isso é lógica militar e é o que os iranianos falaram desde o começo desse conflito. Vocês arrastaram a gente para isso? Tudo bem. A gente vai fazer vocês pagarem. A gente vai fazer vocês chegarem num ponto que vocês vão falar: a gente não tem mais como sustentar isso. E o problema é que isso arrasta o mundo inteiro para essa confusão. E a gente vai falar de quem vai ganhar essa guerra. Eu vou perguntar para vocês e eu queria que vocês colocassem nos comentários quais são os dois países que, de longe, são os maiores vencedores dessa guerra. Pausa o vídeo, coloca no comentário aí se vocês quiserem e a gente vai falar desse assunto agora. Quem são os dois países que vão ser os maiores vencedores dessa guerra? Eu fiz uma pegadinha, porque ao falar os dois países que vão ser os vencedores dessa guerra, vocês provavelmente podem ter pensado: ah, se ele falou os dois países, ele está falando dos Estados Unidos e de Israel, porque o Irã está sozinho nessa. Né? Mas não. Estados Unidos e Israel provavelmente vão estar entre os maiores perdedores. Quem são os maiores vencedores dessa guerra? Mais uma vez, todas essas conclusões que eu estou chegando aqui, não estou tirando isso da minha cabeça. Vai ter fontes na descrição com muito mais detalhes, vai ter especialistas de diversas áreas falando nessas fontes. Tem um link que é de um especialista que era da Agência Internacional de Energia Nuclear. Né? Enfim, tem economistas, tem cientistas políticos, tem, enfim, gente de todas as áreas aí falando, aí tem muitos links. Se somar com os da semana passada também, então mais coisa ainda. E quem tiver interesse nesse assunto do Irã também eu recomendo ver o vídeo da semana passada, porque eu tinha bastante fontes ali também, umas 10 fontes mais ou menos, falando do assunto com vários especialistas. Mas vamos lá. Quem são os dois vencedores dessa guerra? Colocaram aí? Vamos lá. Os vencedores são a China e a Rússia. A Rússia, porque os Estados Unidos, para tentar segurar o preço do petróleo, eu ia me enrolar todo aqui na língua, a língua estava dando cambalhota na boca, ia sair uma coisa toda torta, mas tudo bem. Voltando. O preço do petróleo, quase que eu me enrolo de novo. Para eles tentarem segurar, eles estão tirando, os Estados Unidos estão tirando as sanções da Rússia e do Irã. Eu não coloco o Irã como um grande vencedor aí, porque ele vai sofrer muitas perdas, mas provavelmente o Irã vai alcançar os seus objetivos. Eles sabiam que eles iam sofrer perdas. Era inevitável, a discrepância de poder é muito grande, mas eles estão fazendo isso para evitar ataques futuros. Né? Vamos lá. Os Estados Unidos tiveram que tirar as sanções do óleo e do petróleo, né, e gás natural do Irã e da Rússia. Porque aí você barateia o preço desses produtos e outros produtos relacionados, né,
fertilizantes e por aí vai. Também inclui hélio, no caso aí do Estreito de Hormuz, também uma coisa que está sendo afetada aí, é o comércio do hélio, que é importante para inteligência, para as áreas ligadas à inteligência artificial. Está além do meu nível, como se fala em inglês, do meu paycheck, para entender como é que o hélio se encaixa na inteligência artificial, está além da minha área de entendimento. Claro que provavelmente vai ser para a fabricação de algum componente e por aí vai, mas não me perguntem exatamente como, quando, onde que é usado o hélio na coisa. Enfim, os Estados Unidos estão tirando as sanções que haviam contra o Irã e contra a Rússia para segurar o preço do petróleo. Os Estados Unidos também liberaram as reservas deles no mercado para tentar segurar esse preço, só que nada disso vai segurar o preço dessas coisas, principalmente porque a malha energética do Irã está sendo atacada e o Irã retalia contra os países do Golfo cada vez que ele é atacado. O Irã responde na mesma moeda. Né? Inclusive agora com o bombardeio aí, eu não sei ainda questão, eu vi muita destruição. Tem um dos links, acho que é do Times of India, que mostra a destruição em Israel. Tem relatos de algumas pessoas. Francamente, eu acho triste saber que pessoas estão sofrendo por causa disso, mas eu não consigo sentir pena dos israelenses. Depois do que aconteceu em Gaza, eles conseguiram me fazer perder a capacidade de sentir pena deles. É horrível isso, mas eu estava vendo as imagens de destruição ali e pensando, vocês fizeram pior em Gaza, então agora não tenho o que reclamar. Fizeram e continuam fazendo. A situação em Gaza está tão grotesca que se você está em Gaza e você precisa passar por algum procedimento cirúrgico, como Israel impede a chegada de anestesia em Gaza, a cirurgia tem que ser feita sem anestesia. Dá para entender o horror disso, o nível de crueldade disso. Isso é contra a população civil. Não é alvo militar. Então, eu não quero ver ninguém passar por isso. Eu fico triste que essa é a situação que a gente tem por causa de um bando de sociopatas. Eu me refiro ao Netanyahu, o gabinete dele, ao Trump e o gabinete dele. A gente está para passar por uma crise econômica mundial por causa desses bandos de desajustados. Fanáticos religiosos dos dois lados aí, tanto os Estados Unidos quanto Israel. Semana passada a gente tratou disso, que o Reg Sec, que lá é um fanático religioso, que ele tem frases e símbolos relacionados aos cruzados tatuados no corpo. Isso não é coisa que uma pessoa racional faça. A gente sabe que ele tem um histórico de abuso de substâncias. E a gente sabe muitas vezes que esse pessoal tem histórico de abuso de substâncias. Quando está tentando largar essas substâncias e abraça aqueles programas de 12 passos e tal, e se envolve com religião, acaba muitas vezes
ficando viciado na religião. Eles trocam a dependência psicológica da substância pela dependência psicológica da religião. Aliás, esses programas de 12 passos são uma das coisas mais questionáveis que tem, porque você não tem nenhum estudo que comprove a eficácia deles. Então, muito cuidado quem for se meter com essas coisas. Enfim. Voltando à questão da guerra. E o que a Rússia está dando risada? Porque como foi tirada as sanções para a Rússia vai lucrar muito dinheiro com isso. Ela vai conseguir ganhar muito mais dinheiro em cima do petróleo e gás natural que ela vende do que ela ganharia com as sanções. E isso vai fortalecer o fundo para a guerra na Ucrânia. A Ucrânia, por outro lado, está em maus lençóis, porque os Estados Unidos já falou que não vai ceder mais nenhum suprimento para a Ucrânia, porque eles estão sem suprimento, aí, sem munições para impedir os mísseis aí no Oriente Médio. Aliás, eles só colocam ali para proteger os israelenses, eles estão um pouco se lixando para o resto dos países árabes que tomaram naquele lugar. Né? Tentaram cortejar o Trump ali, investiram em empresas do Trump, deram dinheiro para o Trump. Se não me engano, foi os Emirados Árabes Unidos que deram um avião lá para o Trump, que o Trump estava no ano passado lá querendo que o avião fosse aceito como presente ali para ser o Força Aérea 1 e depois seria doado à biblioteca. Cada presidente americano, quando ele sai dos mandatos dele, ele tem direito a criar uma fundação, uma biblioteca lá para administrar algumas coisas. E o Trump queria que esse avião, presidente dos Emirados Árabes, fosse transformado no Air Force One e depois, quando ele saísse do poder, fosse doado à biblioteca dele para ele ficar voando às custas dos americanos para o resto da vida. Né? No mais absoluto luxo, com um avião com tudo do bom e do melhor. Enfim, eu já falei disso no ano passado, já era um pesadelo para os americanos a coisa do avião em si, em transformar ele num Força Aérea 1, porque o avião já viria montado dos Emirados Árabes, com tudo do bom e do melhor ali. Só que para transformar ele no Força Aérea 1, eles teriam que desmontar o avião todo para colocar equipamento de inteligência, de vigilância, etc. e tal ali. E como esse avião vem de uma nação estrangeira e já vem montado e tudo mais, eles teriam um trabalho imenso para se certificar de que não há nada de espionagem na estrutura do avião. Então, enfim, mas o Trump não liga para nada disso, ele só quer lucrar. Mas enfim, os ditadores ali do Golfo, porque é tudo um bando de monarquias ali que governam os seus respectivos países com punho de ferro, né? Muitas vezes os governantes não têm a mesma religião que o povo. E aí você fala, mas é tudo islâmico. É tudo islâmico, mas são facções diferentes do islamismo e entre esses grupos islâmicos tem muita diferença, eles não se bicam, tá?
seria como falar que os cristãos na Irlanda é tudo igual, tendo em vista o histórico dos conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda, né? Então é muita ignorância e ingenuidade falar que é tudo igual porque é tudo da mesma religião. Não é. Bom, vamos lá. É... Os estados do Golfo que estavam ali sobre as asas dos Estados Unidos e Israel agora estão vendo que não compensa eles ficarem aliados aos Estados Unidos. Se eles vão fazer alguma coisa mais declarada, duvido muito. Você pode apostar que por baixo dos panos, atrás das portas, eles estão tentando fazer o que eles podem ali para negociar qualquer coisa, porque essas instalações de petróleo, o Irã, por exemplo, tinha um gasoduto lá, ou oleoduto, não tenho certeza agora, da Arábia Saudita, que conseguia contornar o Estreito de Hormuz. Em vez de sair pelo Estreito de Hormuz, eles conseguiam contornar parte da produção deles para sair pelo Mar Vermelho. Só que os iranianos mostraram que eles conseguem atacar no Mar Vermelho também. Eles atacaram essa outra via dos sauditas. E não só isso, eles atacaram uma ilha que é território britânico, porque os britânicos estavam permitindo que os Estados Unidos usassem essa ilha. Parece que tem algum grau de participação numa base militar que é dos Estados Unidos ali. A gente sabe que o Reino Unido e os Estados Unidos têm parcerias militares, né? E os Estados Unidos estavam usando essa ilha para lançar aí ataques ao Irã. Era considerada muito além do alcance do Irã, essa ilha. Só que o Irã mostrou essa semana que eles conseguem alcançar a ilha. Não apenas isso também. O Irã, agora não lembro se foi na semana passada, do momento que eu estou gravando esse vídeo, ou se foi nessa semana, porque tá tudo misturando numa bola só para mim, porque é tudo relacionado ao Irã. O Irã derrubou um dos 3 aviões que Israel tinha para detecção antecipada de projéteis, mísseis e por aí vai. São os AVACs. Para cada hora de voo de um avião desse, eles precisam de mais ou menos 20 horas de manutenção. Então você precisa ter mais de um avião para fazer o serviço, porque esse avião vai ficar encostado um tempo. Então, para manter a coisa contínua, Israel mantinha um em manutenção, um em atividade e um em aguardo, com a tripulação descansando, por aí vai. E aí iam se alternando esses 3 aviões aí para fazer uma cobertura mais ou menos contínua aí, com o mínimo possível de intervalo. Só que o Irã mostrou que eles conseguem derrubando um desses aviões. O disparo foi feito de algum lugar, se não me engano, da Turquia. Esse avião eles operavam fora do que se considerava alcance dos iranianos. Foi derrubado por um projétil que tem alcance de 200 quilômetros. Esse avião, como ele é civil, quando está numa área mais perigosa, ele tem acompanhamento militar e tudo mais, mas como ele estava em cima do Mediterrâneo, acreditava-se que ele estava além do alcance dos iranianos. Os iranianos falaram, não é bem assim. Toma aí, negão.
Negão aí é uma forma de me referir. Né? É tipo assim, não dá uma desperto, né? Ah, e derrubou. Com isso matou vários oficiais israelenses que estavam a bordo. É importante a gente saber disso porque mesmo que você consiga de imediato, o que não é o caso, comprar um outro avião desses, você precisa do tempo para treinar os oficiais para usar aquela aparelhagem de novo. Então não é uma coisa que Israel pode estar repondo imediatamente. Mesmo que eles conseguissem comprar de imediato um outro avião pronto desses, ou que os Estados Unidos mandasse um avião desses para eles, os radares em solo já foram todos para o quiabo ali, os de detecção antecipada ali, os interceptadores israelenses e americanos estão basicamente atirando às cegas, uh, exceto pelos outros dois aviões. Só que com esses outros dois aviões, Israel agora tem uma escolha difícil. Em primeiro lugar, eles têm que planejar o uso desses aviões, que já vai criar janelas na cobertura desses aviões, porque você não tem mais o terceiro avião, então vai ter que ser um em manutenção e o outro no ar. E a gente nunca sabe, quando está lidando com algum aparelho, quando vai ter algum problema técnico. Né? Ainda mais em equipamentos de alta precisão, submetidos a um estresse e uso constante, a chance de dar problema é real. Então, o Israel tem que lidar agora com como organizar o uso desses aviões, ou sequer se eles vão utilizar, porque o Irã já mostrou que eles conseguem derrubar esses aviões. O preço de um avião desses é centenas de milhões. Peraí, deixa eu ver o preço aqui. Eu quero ter certeza que eu não vou usar a unidade errada aí. Peraí. $500 milhões, tá? Um desses aviãozinhos custa $500 milhões. Se o Israel conseguisse comprar agora, custaria a pequena bagatela de $500 milhões. Aí você pode falar, pô, mas os Estados Unidos bancam eles devem conseguir o dinheiro. O problema é que você não repõe os oficiais, o problema é que você não vai conseguir que esse avião seja entregue de imediato. Né? Não é como se você fosse numa lojinha da esquina e comprasse um avião pronto desse, porque estamos falando de uh, uma não diria arma, mas de um equipamento militar de alta precisão e de alto custo. Então não é coisa que você deixa esperando num pátio para vir alguém comprar, num hangar ali guardadinho. Então estamos falando de meses para substituir isso. Quanto aí o Israel fica na sinuca de bico. Se eles não usarem os outros dois aviões, é a mesma coisa que não ter os outros dois aviões. Se eles usarem os outros aviões, eles estão colocando esses outros aviões em risco. Sem falar em problemas que podem acontecer técnicos, né, e por aí vai com esses aviões. E não ter esses aviões no ar significa que eles estão cegos em termos de interceptação. Então, é escolher entre a frigideira e o fogo, né? Bom,
Eu não lembro se eu comentei isso na semana passada, pode ter me escapado, mas se eu não comentei, eu comento agora. Aquele porta-avião americano que a gente tinha ouvido notícias de que ele tinha tido, primeiro, um problema que os sanitários tinham entupido no porta-aviões. Eu não estou falando de um vaso sanitário entupido, eu estou falando de vários. Né? E depois teve um incêndio nesse porta-aviões. Esse porta-aviões americano, ele já está há vários meses em serviço sem aportar em lugar nenhum. O Trump tinha mandado ele para a Venezuela e agora da Venezuela está mandando aí para o Oriente Médio. Eles eram para eles terem voltado da Venezuela para os Estados Unidos para trocar a tripulação e tal. Só que o Trump mandou eles para o Oriente Médio. Então a tripulação parece estar muito pé da vida com isso. E estamos falando de jovens de 18, 19 anos que estão servindo ali nas Forças Armadas Americanas e estavam esperando voltar para casa e agora estão sendo levados para, quem sabe, morrer numa guerra que eles não queriam. Então está se cogitando a possibilidade, ainda não foi confirmado isso, de que tenha sido sabotagem. Que teve um incêndio maciço queimando vários materiais ali, cobertas, travesseiros, lençóis, enfim. Teve um entupimento aí que eu falei para vocês, que aparentemente foi causado por camisas estarem sendo colocadas nos sanitários, né? Deram a descarga em peças de roupa para entupir o encanamento. Então, muito provavelmente, estamos lidando com uma tripulação que está tão insatisfeita que está basicamente cometendo um motim. Esse é o nível de moral nesse porta-avião. A população americana também está muito insatisfeita com isso. E por mais que você queira dizer que os militares americanos eles são treinados para isso, a gente está falando de muita gente que tem patentes baixas envolvidas aí. Então o nível de doutrinamento é menor, o nível de treinamento é menor e muitos deles vão estar insatisfeitos com essa guerra também. Você pode dizer que a porcentagem é menor do que da população civil. Você pode dizer que eles são mais republicanos do que democratas e os republicanos tem alguns que ainda apoiam. O fato é que num corte da população americana em geral, 80% está contra a guerra. Isso inclui muito republicano. E quando você envolve ainda a possibilidade de que você está sendo mandado para a morte numa guerra que você não apoia, o nível de insatisfação é ainda maior. Então, a moral deles, mesmo que eles estejam lá para lutar, que eles tenham esse nível de profissionalismo, de que eles vão lutar mesmo assim, o quão incentivados para lutar eles estão. A moral não está nas melhores. Enquanto os iranianos, eles estão lutando para sobreviver. Eles estão com as costas contra a parede. Eles não têm para onde correr. Estamos falando de dois grupos que têm um nível de moral completamente diferente. Vamos falar da China rapidamente antes que eu me esqueça. Por que eu falei que a China também é um dos dois países que vai ganhar essa guerra? Taiwan está em pânico porque os Estados Unidos estão tirando os armamentos da Taiwan, a Coreia, o Japão estão todos em pânico porque eles dependem dos suprimentos do Estreito de Hormuz. Quase todo o óleo que sai de lá vai para a Ásia e os americanos estão tirando da Ásia
os interceptadores, os Patriot, etc. e tal, e levando tudo para Israel. Então o pessoal na Ásia está preocupado com Coreia do Norte, com China, com o escambau 4. Cada país tem a sua preocupação um pouco diferente, né? A Coreia está mais preocupada com a Coreia do Norte do que com a China, provavelmente. A Taiwan está mais preocupada com a China do que com a Coreia do Norte, enfim. E aí vem a jogada de mestre da China. A China está vendo que Taiwan está em pânico porque não tem o petróleo que precisa para sobreviver, está em pânico porque não tem, está perdendo parte do arsenal que deveria proteger a ilha, né? E a China colocou uma proposta. Vocês podem, quem já assistiu o Poderoso Chefão pode entender como uma proposta irrecusável, né? A cabecinha do cavalo ali em cima da cama. Se alguém não assistiu o Poderoso Chefão ainda, assista, é um filme maravilhoso. O 2 também é maravilhoso, assistam os dois. Dos melhores filmes já feitos até hoje. Enfim. Não estou defendendo nada que se faça nos filmes, mas são filmes muito bem feitos. A China chegou para Taiwan e colocou uma proposta para Taiwan. Seguinte, Taiwan, de acordo com a ONU, vocês são parte da China. Os países em geral entendem vocês como parte da China. Mesmo os Estados Unidos não tem culhão para dizer que vocês são independentes, eles fazem uma coisa dúbia, eles aceitam oficialmente vocês como parte da China, mas por baixo dos panos tentam dar um apoio para vocês. Só que agora vocês foram abandonados. Então a gente pode fazer isso do jeito fácil, né? E o jeito difícil fica, fica nas entrelinhas, né? O jeito fácil é o seguinte: vocês podem continuar com o governo de vocês, com o regime de vocês, né? Vocês votam aí entre si em quem é o representante de vocês aí para o governo local. Só que todos os assuntos internacionais ficam definitivamente na mão da China continental agora. Vocês oficialmente param com esse negócio de se declararem independentes e aceitam, se colocam como parte da China, de uma forma pacífica. E se vocês fizerem isso, a gente vai deixar vocês manterem o governo de vocês e a gente vai fornecer para vocês o petróleo que vocês precisam. Então Taiwan teria um acordo semelhante com o que aconteceu ali com Macau e Hong Kong quando foram devolvidas à China. Macau era dos portugueses, Hong Kong dos ingleses. E tinha um acordo que depois de tantos anos iria se devolver para a China. Chegou a data, foi devolvido para a China. E tem essas particularidades nesses acordos que foram feitos aí. Né? Cada região tem um acordo diferente, enfim. Mas a China colocou essa proposta para Taiwan. Vocês continuam tendo o mesmo regime de vocês, elegendo os seus representantes da mesma forma como vocês, só que vocês são definitivamente parte da China e acaba qualquer alegação de que vocês não seriam. Sem qualquer conflito, sem qualquer destruição, sem qualquer baixa. E vocês ganham o petróleo que vocês precisam para continuar com a economia de vocês. Não, todos os materiais que vocês precisam ali a gente vai passar para vocês. Porque a China ela não está sendo bloqueada no Estreito de Hormuz.
O Irã falou, não, a gente só está bloqueando o, o, os petroleiros dos países ah, que estão aliados com os nossos inimigos e dos nossos inimigos. Quem não está nessa lista pode continuar usando livremente o Strait. Né? O preço do petróleo ainda sobe porque você diminui a oferta do produto no mundo, então isso tende a aumentar o preço por uma questão de oferta e procura. A procura é a mesma, só que a oferta diminui, não só pelo abre aspas, fechamento, fecha aspas, do estreito, como também pelos danos causados às estruturas energéticas de todos esses países. Tá? É, essas usinas, elas, plataformas, usinas, enfim, elas não são rapidamente religadas depois que elas param de funcionar, porque tem que haver uma manutenção, certificar de que não tem nenhum entupimento, que não tem nenhum problema para evitar qualquer explosão na coisa, porque é, estamos falando em explosões e incêndios em escalas monumentais. Ah, aqui na região onde eu moro, tem uma ilha que tem vários tanques de produtos inflamáveis e tal, chamada Ilha Barnabé. Se a Ilha Barnabé for pelos ares, eu nem vou saber como eu morri. Ela está vários quilômetros daqui onde eu estou. Uma boa parte da ilha onde eu moro, que eu moro na ilha de São Vicente, vai pelos ares num instante. Vai na bola de fogo. Buf. Eu nem sei o que acontece. Eu vivi a minha vida inteira com isso e vou viver quase a minha vida toda, tirando os momentos em que eu viajei por aí, a maior parte da minha vida vai ser nessa situação. Né? Mesmo porque eu já estou com uma certa idade aí, eu tenho mais, provavelmente eu tenho mais anos para trás de mim do que anos à frente, então, e desses anos para trás eu passei já um tempo fora, mas a maior parte aqui, então a maior parte da minha vida provavelmente vai ser aqui. Enfim. ah, o objetivo de Israel é provocar a destruição total do Irã. Eles querem que o Irã seja um território devastado, um estado falido. Porque o objetivo de Israel é a grande Israel, eles tomarem todo o território do Tigre ao Eufrates. Né? Tomar toda a região ali para eles. Eles têm as alegações é, bíblicas ali, porque eu estou falando de Velho Testamento, que é, a gente tem em comum o Velho Testamento com os judeus, né? Eu falo a gente porque o Brasil é um país cristão, eu não sou cristão, mas a maioria do Brasil é, fazer o quê? Uh, enfim, eles têm essas alegações aí que está no Pentateuco. E quando você tem pessoas uh, com fanatismo religioso e ainda problemas judiciais enormes, encorajando elas a só escalar cada vez a coisa mais. O Netanyahu sabe, ele tem problemas jurídicos enormes, ele tem as acusações de crime contra a humanidade, crimes de guerra, fora acusações de corrupção. Ele sabe que ele está lascado. Ele não pode parar a situação de guerra
em Israel, porque senão ele está correndo risco de encana assim que acabar os conflitos. Então eles querem tomar todo o Líbano, querem tomar a faixa de Gaza, querem destruir o Irã, que é a única ameaça deles, é o único país na região que tem qualquer chance de resistir a eles ali. Quanto aos países da Península Arábica ali, na hora que Israel for se virar contra eles, os Estados Unidos vai abandonar esses países. Eles já se tocaram disso agora. Esses países estão se tocando que os Estados Unidos vai dar as costas para eles e deixar eles se ferrarem na mão de Israel. Israel já declarou que depois do Irã eles vão atacar a Turquia. Para também transformar a Turquia em outro estado falido, porque é a loucura abraâmica. Já os Estados Unidos, a gente pode dizer que tem os sionistas cristãos ali, que a gente falou já desde a semana passada. A gente pode falar da questão do Schweppes, né? Aquele cara que tinha uma ilha para a qual ele levava pessoas do sexo feminino de idade diminuta para explorar essas pessoas de uma forma inapropriada, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu estou falando Schweppes, mas tira o chu, pega o finalzinho ali e coloca tin no final, vocês entendem, né? O que é. Eu não quero falar o nome porque o YouTube cria caso com essas coisas. Então é Schweppes. Quanto menor o canal no YouTube, mais severa é a aplicação das regras. Então, já viu, o canal é pequeno, então tem que tomar muito cuidado com isso. Enfim, e quem acha isso exagero, num outro canal que eu tenho, eu tive uma miniatura que estava sendo bloqueada, eles não aceitavam a miniatura porque aparecia Davi de Michelangelo na, na miniatura. Uma estátua que tem séculos de idade e o YouTube considerava inapropriada aparecer na miniatura. Uma estátua que está séculos em público, uma das obras mais famosas do mundo, mas para o YouTube era considerado inapropriado. E eu não estou falando isso de identificação por IA agora, isso já era vários anos atrás, tá? Vários anos atrás. Agora com IA ia dar mais problema ainda, porque a IA é péssima para entender o contexto das coisas. Enfim, mas o outro canal tá lá, tá funcionando numa boa. Eu não perdi o canal nem nada assim, só tive dor de cabeça com essa miniatura. Aí eu tive que colocar uma folhinha em cima do Davizinho, do Davi de Michelangelo, porque o YouTube achava que era inapropriado. Até hoje isso não me desce goela abaixo. É a mesma coisa você querer censurar a Vênus, você querer censurar qualquer outra obra que é patrimônio da humanidade, que é mundialmente famosa. Aliás, patrimônio da humanidade está sendo destruído durante essa guerra. Israel quer apagar o passado ali do Irã. Nós temos áreas ali que eram tesouros da humanidade que foram bombardeadas. Porque é a cegueira sionista. Eu sempre critiquei isso. Quando teve
Falar o nome de um grupo desse seria meio complicado, um grupo terror tananã, mas é um grupo terror tananã islâmico que é bem famoso, que começa com Tá, vocês sabem do que eu estou falando. Quando esse grupo destruiu as estátuas dos Budas, eu também falei muito, mas naquela época eu não tinha canal de YouTube. Estamos falando de 20 anos atrás. Né? Mais de 20 anos atrás. Enfim. Então, é, é uma coisa que me incomoda demais. Perda humana, perda de patrimônio da humanidade, são coisas que me incomodam demais. Enfim. Também me incomoda o fato de que eu não consegui é, sentir revolta ou pena pelas pessoas ali em Israel, porque eles fazem pior. Me incomoda demais isso. Porque mostra que eu já estou ficando é, é, chegando num nível de insensibilidade com relação a esse assunto que francamente me assusta um pouco. Eu acreditava na solução dos dois estados, já faz um tempo que eu publicamente digo que não acredito mais, já faz mais de ano, né? Quando a coisa ficou feia em Gaza, uh, que Israel estava atacando os palestinos quando eles estavam buscando suprimentos ali, esse tipo de coisa. Eu cheguei num ponto que não tem mais como uh, aceitar, para mim, o Estado de Israel, que aliás vai contra a legislação internacional, porque ambos os estados deveriam ser reconhecidos e o que a gente tem é só o Estado de Israel que é tecnicamente reconhecido, né, para fins práticos, com as nações do Oeste meio que fazendo a vista grossa para a situação aí. A gente teve Israel desde os últimos anos aí atacando a Cisjordânia, a faixa de Gaza, atacando agora o Líbano, porque a região, a coisa deles é tomar a região toda, acabar com todo o resto, todas as outras etnias ali e tomar a região toda para eles. Sabe quem também pensava assim? Aquele partido da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, que fazia a saudação romana. Era o que eles pensavam. Eles queriam a grande Alemanha, assim como Israel agora quer a grande Israel. Eles encontraram um cara que ou é idiota o bastante para cair na conversa deles, ou que eles têm sujeira relacionada ao Schweppes. E com isso eles forçaram o Trump, entre aspas, a começar essas guerras. Eu não estou inocentando o Trump disso tudo. Ele entrou porque quis. Tenha sido ele é, chantageado para isso ou não, a decisão foi dele. E eu não vou ter muita pena de um PDF. Né? Então, é um tipo de arquivo que não é nada apropriado. Vocês sabem do que eu estou falando. Né? Eu não posso falar
Eu odeio esse tipo de coisa no YouTube, da gente não poder ter uma discussão séria sem falar como adultos de assuntos sérios, tem que ficar fazendo esses rodeios. Mas enfim, é a natureza da, da plataforma. Bom, eu entendo o porquê é feito dessa forma, mas eu também odeio o fato de que atrapalha uma discussão adulta. Uma discussão adulta e séria. Bom, então essa é a razão porque a China e a Rússia são os maiores vencedores. A China possivelmente vai conseguir resolver a situação de Taiwan sem nenhum conflito, de uma forma mais rápida do que conseguiria de outra forma. Taiwan está contra a parede por causa da questão do bloqueio do petróleo. Taiwan é vista como um aliado dos Estados Unidos e ela comercializa em dólar. O Irã colocou como condição para passar por ali apenas os países que negociam em yuan. Então vocês veem o nível da confusão. Se Taiwan vai aceitar ou não, eu não sei. Mas a proposta irrecusável está feita. Quando a China fala isso, fica ali subentendido que, bom, se você não aceitar, você sabe o que eventualmente vai acontecer, né? Você sabe que você já não pode mais confiar nos Estados Unidos, né? Você sabe que agora que eles estão tirando os armamentos e as forças deles daqui da Ásia, vocês estão mais descobertos do que vocês estavam antes. Então ia ser muito chato se alguma coisa acontecesse, né? Por isso que a proposta é irrecusável. Essa parte recusável ela é silenciosa, mas os líderes de Taiwan vão entender ela, vão ouvir ela muito bem. Né? Se você quer dizer que a China está certa ou errada com isso, isso é uma questão sua. Qual a sua posição em relação à China e a Taiwan é uma questão sua, não é o assunto desse tema aqui, não é tema desse vídeo aqui. Se algum dia a gente for conversar especificamente desse tema, aí a gente entra nesse assunto. Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal falando do Mar da China. Se alguém tiver interesse em falar um pouco mais em um vídeo falando um pouco mais da região, já é um vídeo antigo, já tem vários anos. Então algumas coisas podem estar meio superadas naquele vídeo, mas fala do contexto do Mar da China de uma forma geral, né? Quando eu faço esse tipo de comentário, eu tento ser o mais isento e imparcial possível, mas eu tenho meus vieses, né? Eu não posso esconder de vocês, mesmo porque tem aqui no canal um vídeo em que eu mostro o Museu de História Natural de Beijing. Quem me acompanha já há um bom tempo sabe que eu morei um tempo na China, né? Sabe que eu estudei mandarim. Então, eu recebi uma bolsa de estudo do governo chinês para estudar mandarim. Então, claramente, é, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que não tem nenhuma. Apesar de que eu não recebo nada do governo chinês atualmente, desde que acabou o intercâmbio que eu fiz, não recebo nada deles, mas isso já tem uns, não, peraí, uns 15 anos, mais ou menos. É, não se pode dizer que eu sou completamente isento.
eu sou um sócio-democrata, como eu já falei para vocês, em termos político-ideológicos. Então, ah, o regime da China também tem, por outro lado, alguns problemas ali com eles, mas eu respeito a soberania da China. Né? Então, não vou dizer que a China deveria ser assim ou assado, eu só espero que a gente consiga, por meio do BRICS, influenciar outros países com relação, não só a China, mas outros países de forma geral, com relação a questões relacionadas aos direitos humanos, para que os direitos humanos sejam realmente universais, né? A China tem alguns problemas com os direitos humanos, mas, enfim, isso é assunto da China. É, mas eu acho que a proposta feita a Taiwan pode ser a melhor solução possível para essa situação. E outra razão de que a China é uma grande vencedora nesse conflito aí também é a própria retirada das armas da Ásia, porque os Estados Unidos vinham tentando cercar a China da mesma forma que os Estados Unidos está tentando cercar o Brasil, colocando bases militares no Paraguai, na Argentina, que está em votação lá no Congresso americano, lá estadunidense, para eles considerarem organizações criminosas aqui do Brasil como organizações terror tananã, o que atrapalharia ainda mais a nossa economia, porque você impede investimentos internacionais no Brasil de diversos tipos, você cria uma série de entraves e problemas que vai prejudicar a nossa economia, a nossa diplomacia, enfim, e vai nos expor a ataques insanos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma longa lista de países latino-americanos que eles querem atacar. E, sinceramente, eu acho que é bem possível um ataque em algum momento, não só aqui ao Brasil, mas algum país latino-americano. Na lista a gente tem Cuba, Colômbia, México, nós mesmos, porque são os países que têm governos progressistas ou de esquerda, como você queira chamar. Né? Venezuela já foi o caso. Tem uma chance de que para tentar abafar o problema do Oriente Médio, ele tente fazer alguma coisa aqui na América Latina. Por outro lado, eles já estão gastando muito dinheiro no Oriente Médio. Eles vão ter que tirar mais, acho que 200 bilhões do orçamento deles lá, desviar isso para cobrir gastos aí da guerra, coisas que estavam além do que era planejado para gastos militares, por causa desse conflito. Então, os americanos estão muito possessos porque esse dinheiro vai sair de educação, de saúde, de manutenção da infraestrutura dos Estados Unidos como um todo. Vai causar vários problemas para eles lá dentro, problemas previdenciários, enfim, de assistência social, que é onde esses governos de direita vão buscar dinheiro sempre que eles querem. Educação, saúde, assistência social, previdência, são os alvos principais deles. Né? Então, para tentar encobrir esse desastre que está para acontecer, eles podem tentar fazer alguma coisa aqui na América Latina, num desses países de governo progressista ou de esquerda, como vocês queiram chamar.
Eu não gosto muito do termo esquerda e direita, porque isso aí é nomenclatura da, é, da Revolução Francesa. A, as nossas posturas hoje são bem diferentes das posturas há séculos atrás, né? A sociedade mudou bastante, a complexidade das nossas relações é muito maior agora. Eu, político ideologicamente, como já falei para vocês várias vezes, sou um social-democrata. Eu acredito num equilíbrio entre um equilíbrio harmonioso entre as diversas camadas da sociedade, que todo mundo pode conviver junto numa boa. É, mas essa ala conservadora, fascista que a gente tem visto aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, eles não são muito assim, não. Eles são para tomar o poder para eles e dane-se tudo. Né? E eu sou progressista, enfim, então eu não me alinho muito com essas coisas. É outro viés meu que eu tenho aqui, que eu procuro deixar claro para vocês. Mas eu olho para essas coisas e eu falo, até o fim do mandato do Trump, a chance dele criar caso, principalmente se entrar essa coisa de declarar organizações criminosas como Terror Tananã, a, a gente pode é, ter mais encrenca para resolver aqui no Brasil. Que o Trump vai tentar influenciar a, a eleição aqui no Brasil, é certeza. Porque por mais que ele tenha dito que ele pintou um clima entre ele e o Lula, que ele gostou do Lula e não sei o que, do outro lado você tem os bolsonaros que querem entregar tudo que o Brasil tem para eles de mão beijada. É claro que eles vão querer se alinhar com quem vai entregar tudo de mão beijada, ao invés de quem vai querer negociar o melhor para o Brasil, né? Então, vai ser uma eleição que vai ter influência dos Estados Unidos. Eles já estão acusando o Brasil de ter bases de espionagem chinesa e que a gente também teria organizações terror tananã do Oriente Médio aqui. Então, uh, a insanidade ali do Marco Rubio, do RegSec, do Trump, enfim, daquele pessoalzinho ali querendo promover o imperialismo deles em cima da gente. Pode ter influência na nossa eleição de outros lados? Também pode ter. Da China é uma coisa muito possível por causa do TikTok. O TikTok é uma rede social muito usada, principalmente entre jovens. E o TikTok é uma empresa chinesa. As empresas chinesas estão sobre o jugo do governo chinês. Né? Então, se a China quiser interferir na nossa eleição por meio do TikTok, ela consegue. Em relações internacionais, não existe santo. Não existe bom e malvado. Cada um tem seus interesses. Né? Nesse sentido, eu acho que pra gente a China seria o lado mais bonzinho, porque estaria sendo uma influência contra a influência, para ajudar a compensar contra a influência americana. Que a gente vai ser bombardeado na grande mídia, a gente vai ser bombardeado aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, que são todas empresas americanas.
A Globo, a gente sabe o quão vendida ela é. Quem acha que eu posso estar sendo parcial quanto a isso, assiste um vídeo que já tem há muitos anos aqui no YouTube, que é Além do Cidadão Kane. É um vídeo feito pela BBC de muitos anos atrás. Ele fala sobre quem é a Rede Globo. Tá certo? Bom, isso é tudo que eu tinha para falar. Acho que eu me estendi até demais, mas eu acho que eu cobri tudo, ou quase tudo, em linhas gerais. Na descrição vai ter vários links para vocês se aprofundarem nesses assuntos, porque não dá para colocar tudo aqui, tá? Os vídeos relacionados ao Irã estão todos em inglês. Me desculpa quem tiver dificuldade com isso, mas muitos deles vocês conseguem colocar legenda em português e alguns talvez consiga a dublagem por IA para português. Então, uh, me desculpem quem tiver dificuldade com isso, mas eu tento pegar as fontes o mais diversas possíveis pelo mundo, né? Ver quem está falando do assunto, ver pessoas de várias formações, vários locais, para tentar ter a coisa o mais imparcial possível. E a linguagem internacional é o inglês, então me desculpem, tá? Enfim, eu agradeço a atenção de vocês e eu deixo vocês encerrando com o meu usual vida longa e próspera. Abração, tchau!